Sabe o que é muito prazeroso estar falando com você? Porque, O quê? amor, eu assisti a Malhação, eu amava amor. o Rafa. Cala a boca, não era... Não era Imagina. Cala a boca, não era eu. Não era eu. Que isso, eu tenho 21 anos. eu não- Ah, maravilhoso. Amor, mas tá imprimindo 21 anos. Ou como que foi? Você fez parte, tipo assim, da melhor época da Malhação, que era Da melhor incrível, assim, época. ó. Que, tipo, era de lei chegar na escola e assistir Malhação. Eu acho, meninos, que a gente considera muito a melhor época da Malhação, porque eu acho que era a coisa, eu acho que era o entretenimento mais jovem que tinha, assim, né? Principalmente na TV aberta, pra todo mundo, né? Porque ainda era uma época meio que não era acessível, né? E- As e coisas não não eram tinha acessíveis. celular. Não tinha Twitter, não tinha Instagram. Twitter até existia, mas assim, não tinha, tinha Orkut. Sim. Sabe? Eu não tinha essa relação com as redes sociais. E não tinha não tinha streaming, não tinha, né, essa relação de você ver o que você quer, a hora que você quer. Então aquele horáriozinho ali, tipo, Malhação dava 45 pontos de audiência. Amor, gente. eu lembro que eu estudava tarde, chegava na escola, tipo assim, não tinha como perder. Sabe que eu Todo ficava triste? mundo Que era muito queria ver. rápido. Era Lembra muito que rápido. Era tipo, 40 minutinhos, 40 né? minutinhos. Tipo, eu lembro, eu também ficava Acredito triste que com acabou. isso. Mas era uma delícia chegar em casa depois da escola, cafezinho da tarde, comia com Sim. pão e leite, eu. Todo mundo Eu viveu assisti. isso. Quantos anos vocês têm? 20... Eu tenho 26. 9. 29, 26, então vocês eram crianças, né? Literalmente crianças. Tipo isso. Quantos É, eu tenho 35, eu tinha 16 na época que eu fiz. Que E eu era- entrei na Malhação. E era muito divertido. É que eu sempre. Meu sonho era sempre saber os bastidores. Porque você meio que se sentia uma coisa muito. Porque era sabe? só jovem também, de muito jovem. Era ali. tipo uma faculdade zona, um colégio, E né? eu- Na verdade. colégio. Era E eu meio queria colégio. viver aquilo, eu queria ir pro Gigabyte. Ah, eu entendo. Eu tinha muito isso com Chiquititas. Eu não tive o sonho de fazer Malhação, foi uma coisa meio por acaso. Me chamaram pra fazer o teste, mas eu nunca pensava que eu ia mudar pro Rio. Eu achava isso muito distante da minha vida. Eu morava em São Bernardo, você viu você falando com a Rafa do seu É, em sotaque. Bernardo. Eu passei por essa Bernardo. fase de perder sotaque, etc. Mas então eu não achava que eu ia morar no Rio, eu não achava que eu ia fazer TV Globo. Eu achava que meu circuito ia ser muito São Paulo. E aí fiz o teste, mas Chiquititas era uma coisa que era assim, eu via, falava, eu quero morar nesse orfanato, que horror, né? Eu Era um amava. orfanato glamouroso. Eu falava pra minha mãe, falei, mãe, eu quero entrar, porque eu assisti aquela Chiquititas da época que era a Fernanda Lá atrás, Souza, Fernanda que é Souza, old Milho, school, a total. Milha, amor. Ah, refizeram, né? Foi, Refizeram, teve é uma verdade. outra. Não, eu tô falando lá dos anos 90. Não, mas você fala assim, mas como era, você era na época da escola? E depois você foi pra Malhação, que era meio que uma escola... Como podemos dizer? Tipo Como assim, eu era na época da escola... da sua como- verdadeira. Como da a do pessoa Ica. que eu era, É. eu era aquele político bagunceiro. Sim. Sabe? Que é Sim. bem coisa de artista. Ou seja, eu me dava bem com todo mundo, inclusive com os professores, mas eu era super da turma da bagunça. Você era do fundão. Era do fundão, mas me dava muito bem com os nerds também, entendeu? Eu era político, sempre fui político no colégio. Porque é isso, assim, eu queria tirar boas notas, eu queria estudar e tal, mas eu achava... Eu era muito mais ligado ao lugar social da escola, todo mundo, né? Sim. Tipo, era sim. muito mais gostoso você viver com seus amigos, fazer as coisas, etc. E eu já era. Imagina, a minha primeira novela foi com 10 anos de idade, na Band. Então, eu já sabia o que eu queria fazer da vida. Já sabia que eu queria ser artista, que era isso que eu queria fazer. Então, várias coisas a gente estudava no colégio. E aí, quando você entra no ensino médio, tem essa pressão do vestibular. Tudo é vestibular, né? Não, e porque isso aqui cai no. Eu falava, cara, eu quero que dane o vestibular, entendeu? E já no Pode ensino- falar palavrão que eu tô meio Ó, confuso. Acho que Não vou falar não, relaxa. mas já, Eu preocupado. Ó, você já atuava com 10 anos, mas aí você chegou a pensar o que você ia fazer de vestibular? Você não queria seguir a carreira de ator? Não, eu queria, mas. Não, eu já sabia que eu não fiz vestibular quando eu saí do colégio. tá, mas você só Quando eu passava saí do pela pressão. colégio, eu tava na Malhação ainda. É isso que me irritava, porque eu já sabia que eu queria. Eu falava, por que eu preciso ficar estudando isso? E aqui no Brasil não tem muitas opções no colégio pra quem quer ser artista, né? Não é um. Não é, acho que hoje até tem mais. Esse colégio que eu estudei em São Bernardo, que é o Ábaco, também tinha uma escola de teatro, então isso fez diferença. Mas no geral, aquilo me irritava muito, ter que estudar um monte de coisa que eu sabia que eu não ia querer. Mas eu era isso, eu era essa pessoa política no colégio, era amigo dos coordenadores, era amigo das professores, mas também era muito bagunceiro. 3 coisas que você precisa para vender muito na internet, para ter a vida dos seus sonhos, para sair de vez do vermelho, para parar de sofrer humilhação porque você não tem dinheiro, depende do seu marido e, claro, acompanhar mais de perto o crescimento dos seus filhos. Eu te contei tudo isso num vídeo, um vídeo gratuito que você vai conseguir assistir clicando no botão que está aqui embaixo e saiba mais.